Essa semana, mais uma vez, nós nos chocamos, né, com a presença do racismo estrutural e da barbárie. Esse rapaz da foto aí é o falecido Moisés Kabangambe, né, se eu não pronunciei errado, esse é o nome dele, brutalmente assassinado, tá, ao ir cobrar, tá, o seu salário num quiosque da Barra, no Rio de Janeiro. Tá? Então ele foi espancado violentamente até a morte, tá, por ousar cobrar o seu salário. Esse acontecimento ele diz muita coisa, porque, primeiro, um imigrante, né, do Congo, que veio para cá tentando uma vida melhor, né, inserido na realidade do Rio de Janeiro, tá? Zona Oeste do Rio de Janeiro, ou seja, um foco de dominação, inclusive das milícias do Rio de Janeiro, que ainda a gente pode imaginar que exista algum tipo de ligação com a turma do quiosque, com a turma da milícia. Porque, afinal de contas, a gente sabe como é que funciona o pedágio lá no Rio de Janeiro. E a reação totalmente descabida mostra, primeiro, o nível de poder dessas organizações, que não tem nenhum tipo de preocupação com o Estado de Direito, com direitos humanos, com nada do tipo, apenas se preocupam em demonstrar poder. Nós temos aí uma visão bastante evidente do processo de superexploração da força de trabalho, ainda mais desse tipo de trabalhador, né, que vem para o Brasil tentando se inserir numa realidade do mercado de trabalho que já é complicadíssima. Então, um trabalhador imigrante, pobre, inserido nessa realidade, ainda mais na realidade do Rio de Janeiro, e ainda por cima, evidentemente, não poderia deixar de comentar, negro. Então, é uma violência contra o imigrante, uma violência contra o trabalhador e é uma violência contra o negro. Então, é um caso que mostra bem as chagas da nossa sociedade. E tudo isso está ligado à mesma origem, que é a superexploração, a defesa do capital, a defesa da propriedade privada, porque isso vai subvertendo as lógicas que reforçam, entre outras coisas, a estrutura do racismo. Que evidentemente foi uma agressão racista, também, entre outras coisas. Evidentemente que se fosse um brasileiro branco, a chance dele ter sido espancado até a morte seria infinitamente menor. Porque você já parte para uma agressão de uma pessoa desumanizada ao extremo, negro, imigrante. Quem vai defendê-lo? Que tipo de poder tem de defesa um trabalhador como Moisés? E não foi o único caso escandaloso, porque essa semana a gente também teve esse outro caso escandaloso aqui. Isso também é rigorosamente escandaloso. O rapaz de amarelo da foto ali, ele é um sargento da Marinha, tá? Que acabou, vamos dizer assim, matando, tá? O vizinho que é o Durval Teófilo Filho, o negro que vocês estão vendo ali ao lado. Esse cara de amarelo ali, sargento da Marinha, chama-se Aurélio Alves Bezerra. Eu não vou reproduzir aqui as imagens, tá? Vocês devem ter visto. Se alguém não viu e tiver curiosidade, enfim, procure. Mas é bizarro, cara. Bizarro. O Teófilo, o negro brutalmente assassinado, estava chegando em casa. Os dois moravam no mesmo condomínio. Aí o Teófilo, bem tranquilo, chegando em casa à noite, tá? Foi pegar alguma coisa na mochila que ele carregava, sei lá, podia ser a chave de casa, alguma coisa assim. E o militar, né? Imagina, um cara treinado, que passa por exames periodicamente, exames psicológicos, que recebeu um treinamento para portar uma arma. Enfim, uma pessoa que a princípio deveria ter uma estabilidade emocional, um conhecimento, calma, para poder portar uma arma. Pois esse cara viu o Teófilo chegando na sua própria casa e de dentro do carro ele efetua 3 disparos. Sem nada. Imagina, você tá chegando, você nem vê ninguém, porque o cara tava dentro do carro, você tá chegando na sua casa e o cara atira em você. Ah, porque confundiu ele com bandido.
O que de suspeito tem numa pessoa caminhando perto do seu carro? Caminhando. Ah, mas ele estava mexendo na mochila. Pô, podia ser qualquer coisa. E aí você tá armado. E aí você primeiro atira e depois vai ver o que que é. E de novo, qual a chance da reação do militar Aurélio Alves Bezerra? Qual a chance desse militar ter a mesma reação se Teófilo fosse branco? Qual a chance, gente? E vocês entendem que essas estruturas, elas se reforçam nos momentos de crise do capitalismo. Porque nos momentos de crise do capitalismo, nessa onda conservadora, que é uma onda que o próprio capitalismo ajuda a produzir no sentido de autodefesa, é uma onda que conserva que tipo de estrutura? Uma estrutura que se construiu, por exemplo, com base no trabalho escravo. Então essa população marginalizada, num momento de inflexão conservadora, tende a ser ainda mais marginalizada. E aí os racistas se sentem mais seguros, mais apavorados. Esse cara, esse Aurélio Alves Bezerra, segundo a Marinha, né, tinha totais condições de portar uma arma. Nos últimos exames, segundo o que a imprensa apurou, ele tem nota 8 e nota 9 no que diz respeito ao controle emocional, a capacidade de andar armado, de ser um bom militar. Vocês me desculpem, mas assim, se esse é o bom militar, um cara que não consegue ter um mínimo de calma para não assassinar o vizinho que tá chegando em casa, porque tá chegando perto do carro dele, isso mostra o tamanho do buraco que a gente tá. Alguém vai dizer, ah, mas o cara é bolsonarista, mas é normal, gente. Normal, né? Absolutamente normal. Que tipo de perfil, né? Agora, esses casos, eles chocam, causam impacto e na velocidade das coisas, logo são esquecidos. Até o próximo acontecer. E acontece com bastante frequência. E inclusive essa frequência ajuda a gente a naturalizar esses processos e aí acaba que a gente nem se escandaliza mais tanto. E por que que isso tem que ser assim? Porque é impossível que a gente trate essas questões sem se sensibilizar. Então, acontece, a mídia vai noticiar, o cara, inclusive, né, vai ter que responder agora por homicídio doloso, inclusive, né? A princípio ia ser culposo, mas depois pediram alteração para doloso, né? Quando a gente tem a intenção de matar, e é óbvio que o cara que atira numa pessoa desarmada, que não tinha feito menção nenhuma, e tem tudo filmado, tinha que ter a intenção de matar. Era o quê? Pra assustar? Tu dá 3 tiros na direção do cara que tá vindo caminhando. É pra matar. Por mais que isso aconteça, e sim, aí a mídia vai divulgar, vai haver uma mobilização, a própria frequência e a própria ausência de qualquer mudança de cunho estrutural, no sentido de realmente fazer com que essas coisas não aconteçam mais, a própria dinâmica com que essas coisas se repetem, fazem com que se camufle, com que se esconda, vamos dizer assim, o que estrutura o pensamento dessas pessoas que são potenciais assassinos de pessoas negras. São 2 casos que, sem o elemento estruturante do racismo, de ter um preconceito em relação ao negro, no sentido de preconcebê-los como possíveis inimigos, como possíveis bandidos, isso é algo que estrutura as nossas relações sociais. E como a gente não trata a questão do racismo dessa forma, porque todo o movimento liberal que fala do racismo, ele apenas fala, vamos dizer assim, trata a febre e não trata a doença, ao mesmo tempo que ele trata a febre e não trata a doença, ele vai fazendo com que esses casos continuem acontecendo, porque no próprio processo de naturalização que a gente é submetido,
né, com esse volume excessivo de informações e coisas novas acontecendo, a gente vai lá, olha, se escandaliza, passa, no outro dia é outro assunto e segue o baile. Eu fiquei muito feliz de saber que a galera foi lá no quiosque, foi fazer mobilização, enfrentou inclusive o risco de ser depois perseguido pela milícia no Rio de Janeiro, no caso do Moisés. Mas é lógico que isso é pouco, né, gente? Porque estruturalmente nada vai ser feito enquanto nós não tivermos um movimento de massa consciente do seu papel na luta de classes. A necessidade da classe trabalhadora é compreender o seu inimigo de classe e compreender que está numa luta de classes. Que ou a gente se arma para se defender, e não só se defender, a gente também tem que atacar, ou a gente vai continuar apanhando e morrendo. Hoje, por exemplo, também vimos um entregador lá de Manaus ser agredido e roubado, tá, por um playboy lá, filho de um vereador. O cara não conseguiu pagar a entrega, o motoboy se negou a entregar o pedido, o que é lógico, e o cara agrediu o motoboy e ainda roubou o motoboy. Quer dizer, isso é luta de classes na veia, porque olha só, é só um motoboy, eu sou o filho de um gestor dos interesses do capitalismo. Então eu posso mais, eu posso qualquer coisa. Eu posso desumanizar esse motoboy, porque eu sou mais humano que ele. E isso tá na estrutura central do capitalismo, gente. O capitalismo faz com que o indivíduo proprietário seja mais humano, dentro da visão liberal burguesa, que o indivíduo não proprietário. Muda a humanidade do indivíduo. Então a forma que a justiça vai tratar, a forma que a polícia vai tratar, saca? O indivíduo proprietário tem direitos. O indivíduo não proprietário tem que seguir, sabe? Então, aos proprietários, justiça. Aos não proprietários, os rigores da lei. Essa é a dinâmica da sociedade sob o capitalismo. E a gente tem que trabalhar para que os nossos irmãos trabalhadores também percebam essa dinâmica.